Há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta. Você continua seguindo sua rotina, continua conversando com as pessoas, continua tentando parecer forte, mas por dentro alguma coisa parece deslocada. Como se uma parte sua estivesse esperando por algo que nem consegue explicar direito. E talvez o mais estranho seja isso. Não é exatamente tristeza, não é apenas cansaço. É uma sensação difícil de nomear. Uma sensação de que algo dentro de você mudou antes mesmo da sua vida mudar por fora. Muita gente passa por isso sem perceber. Continua correndo, produzindo, tentando preencher os espaços vazios com distrações, compromissos, barulho, mas existem fases em que a vida parece diminuir o ritmo de propósito. Como se certas portas deixassem de abrir, como se alguns planos começassem a atrasar sem motivo aparente. E no começo isso irrita. Dá a impressão de que tudo está dando errado ao mesmo tempo. Só que, depois de um tempo, uma pergunta começa a surgir bem no fundo da mente. E se nem todo atraso for uma punição? Talvez você tenha chegado aqui justamente numa dessas fases. Uma fase em que coisas que antes faziam sentido já não têm o mesmo brilho. Pessoas que antes pareciam tão importantes, agora parecem distantes emocionalmente, mesmo quando continuam perto. Lugares que antes traziam conforto agora parecem apertados demais para quem você está se tornando. E o mais difícil é que quase ninguém percebe essa mudança acontecendo dentro de você. Porque mudanças profundas raramente começam de forma grandiosa. Normalmente começam em silêncio. Começam numa noite em que você perde o sono sem entender por quê. Começam numa conversa que toca uma ferida antiga sem aviso. Começam naquele instante estranho em que você olha ao redor e sente que não pertence completamente ao lugar onde está, mesmo sem conseguir explicar isso para ninguém. E quando esses momentos se repetem, algo dentro de a gente começa a despertar devagar. Não como uma explosão, como um chamado distante. Talvez seja por isso que algumas pessoas sentem tanto medo quando a vida desacelera. Porque no silêncio, finalmente escutamos aquilo que evitamos durante anos. Escutamos o peso das escolhas que fizemos apenas para agradar os outros. Escutamos o quanto nos afastamos de quem realmente éramos para caber em versões mais aceitáveis de nós mesmos. Escutamos a exaustão emocional de viver tentando provar valor o tempo inteiro. E sabe o que é curioso? Muitas vezes a pausa que parece estar destruindo tudo pode estar impedindo você de continuar indo na direção errada. Nem sempre percebemos isso no momento, quando uma porta se fecha, quando um relacionamento muda, quando um plano desmorona, nossa primeira reação costuma ser lutar desesperadamente para recuperar o controle. Só que existem períodos da vida em que insistir nas mesmas direções só aumentaria o vazio que já existe dentro da gente. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez tenha tentado continuar igual, mas algo dentro de você já não consegue mais fingir. Talvez até tenha percebido que certas conversas começaram a cansar. Certos ambientes drenam sua energia sem motivo claro. Certas pessoas só aparecem quando precisam de algo, mas desaparecem quando você precisa respirar. E não, isso não significa necessariamente que você está se tornando frio. Às vezes significa apenas que você começou a enxergar com mais clareza. Existe um momento na jornada de muitas pessoas em que elas começam a perceber padrões que antes ignoravam. Não porque ganharam poderes especiais, não porque o universo revelou segredos ocultos, mas porque a dor amadurece o olhar, a repetição ensina, o desgaste emocional faz a mente parar de romantizar aquilo que antes aceitava em silêncio. E quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa. Você passa a perceber o quanto viveu no automático, o quanto correu atrás de aprovação, o quanto tentou salvar pessoas que nunca quiseram realmente mudar, o quanto carregou pesos emocionais que nem eram seus. E talvez a parte mais difícil seja admitir que em muitos momentos você sabia disso, mas teve medo de encarar. Porque encarar certas verdades muda tudo. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você se relaciona, muda até a forma como você entende aquilo que chama de fé. Há pessoas que imaginam que fé significa nunca sentir dúvida, nunca sentir medo, nunca se sentir perdido. Mas talvez a fé verdadeira apareça justamente quando tudo parece confuso, quando você não consegue enxergar o caminho inteiro, mas ainda assim sente que não pode voltar a ser quem era antes. E isso assusta.
Assusta porque crescimento interior raramente parece bonito enquanto está acontecendo. Às vezes parece solidão, às vezes parece perda, às vezes parece o fim de uma versão sua que passou anos tentando sobreviver. Só que existe algo importante que poucas pessoas dizem. Algumas fases da vida não chegam para destruir você. Chegam para interromper um ciclo que estava consumindo sua alma aos poucos. E talvez seja exatamente aí que muita gente se engana. Porque quando tudo desacelera, a tendência humana é pensar que fomos abandonados. Mas existem pausas que não são abandono, são convites. Convites difíceis, silenciosos, desconfortáveis, mas profundamente transformadores. Convites para observar quem você se tornou longe do barulho. Convites para perceber o que sua alma vinha tentando dizer há muito tempo. Convites para parar de correr atrás de tudo aquilo que nunca trouxe paz de verdade. Talvez você esteja vivendo uma dessas pausas agora. Talvez exista uma parte sua cansada de viver apenas reagindo à vida, apagando incêndios emocionais, tentando sobreviver sem realmente sentir presença dentro do próprio caminho. E se isso estiver acontecendo, talvez essa fase não seja sobre perder o controle. Talvez seja sobre finalmente perceber que nem tudo pode ser carregado da mesma forma para sempre. Porque chega um momento em que continuar ignorando o que sentimos cobra um preço alto demais. O corpo sente, a mente sente, o coração sente e a alma também. Há pessoas que só percebem isso depois de um colapso emocional, depois de uma perda, depois de um afastamento inesperado, depois de uma fase tão silenciosa que elas começam a se perguntar quem realmente são, sem todas as distrações que usavam para esfugir de si mesmas. E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis da vida. Quem você é quando o barulho diminui? Quem você é quando ninguém está aplaudindo? Quem você é quando não consegue mais esconder sua verdade nem de si mesmo? Talvez a resposta não venha rápido, talvez ela nem venha hoje, mas algumas perguntas aparecem justamente para abrir espaço dentro da gente. Espaço para uma nova consciência, espaço para uma nova direção, espaço para uma versão mais honesta de quem somos. E, no fundo, talvez seja por isso que certas pausas chegam de forma tão intensa. Não para punir, mas para acordar algo que estava adormecido há tempo demais. E o que vem depois dessa percepção muda a maneira como você entende quase tudo ao seu redor. Existe uma diferença silenciosa entre estar cansado e estar desconectado de si mesmo. Muita gente acredita que o problema é apenas excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de pressão. Mas há momentos em que o verdadeiro peso vem de algo mais profundo. Viver tempo demais distante da própria verdade. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Você acorda, segue o dia, responde mensagens, cumpre responsabilidades, mas existe uma espécie de vazio estranho acompanhando tudo. Como se alguma parte sua estivesse observando a própria vida de longe. Como se o coração estivesse presente fisicamente, mas emocionalmente em outro lugar. O mais curioso é que isso nem sempre acontece durante os piores momentos. Às vezes acontece justamente quando aparentemente tudo deveria estar bem. E é aí que a confusão aumenta, porque quando a dor tem uma causa clara, a mente entende. Mas quando a alma começa a se inquietar sem motivo visível, surgem perguntas difíceis. Por que nada mais me preenche como antes? Por que continuo sentindo falta de algo que nem sei o que é? Por que certas conquistas parecem vazias tão rápido? Essas perguntas costumam aparecer devagar, primeiro como um desconforto pequeno, depois como uma sensação recorrente, até que chega um ponto em que ignorar já não funciona mais. Talvez seja porque existem fases da vida em que o problema não é falta de respostas, é excesso de distrações. Passamos tanto tempo tentando acompanhar expectativas externas que quase nunca paramos para perceber o que está acontecendo dentro de nós. Aprendemos cedo a parecer fortes, a continuar mesmo cansados, a sorrir mesmo quando algo está quebrado por dentro. Só que o coração humano não foi feito para viver permanentemente desconectado de si mesmo. Em algum momento, a conta emocional chega, e ela costuma chegar em silêncio. Chega através de um cansaço que descanso nenhum resolve. Chega através de uma irritação constante com coisas pequenas.
chega através daquela sensação estranha de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Não porque ninguém esteja por perto, mas porque ninguém parece realmente enxergar o que você carrega em silêncio. Talvez você tenha se acostumado tanto a suportar tudo sozinho que começou a acreditar que pedir ajuda é fraqueza. Talvez tenha aprendido a esconder emoções para não incomodar os outros. Talvez tenha passado anos sendo a pessoa forte para todo mundo, enquanto, por dentro, sentia que estava se perdendo lentamente. E isso acontece com mais pessoas do que parece. Existem pessoas que sorriem o tempo inteiro e ainda assim se sentem vazias quando chegam em casa. Existem pessoas admiradas por todos, mas emocionalmente exaustas. Existem pessoas que passam anos tentando ser amadas enquanto escondem quem realmente são por medo de rejeição. E existe um momento muito delicado nessa jornada. O instante em que você percebe que viveu tanto tempo tentando manter tudo funcionando por fora que esqueceu de cuidar do que estava morrendo por dentro. Isso dói. Dói porque obriga você a olhar para partes suas que evitou durante muito tempo. Obriga você a reconhecer quantas vezes ignorou sua própria intuição apenas para manter relações, rotinas ou versões de si mesmo que já não faziam sentido. Talvez você lembre de momentos em que algo dentro de você dizia para parar, mas você continuou. Momentos em que sua energia mudava perto de certas pessoas, mas você tentou racionalizar. Momentos em que o corpo pedia descanso, mas você insistia em permanecer disponível para todos. E aos poucos, sem perceber, começou a se afastar da própria essência. O problema é que ninguém consegue sustentar isso para sempre. Uma hora algo começa a quebrar. Não necessariamente de forma dramática. Às vezes é uma quebra silenciosa. Você apenas percebe que perdeu o entusiasmo, perdeu a capacidade de sentir alegria nas coisas simples, perdeu a conexão com sonhos que antes pareciam tão vivos. E talvez a parte mais assustadora seja perceber que isso aconteceu gradualmente, quase sem notar, como alguém que entra no mar devagar e só percebe a profundidade quando já não consegue tocar o chão. Só que existe algo importante nisso tudo. Muitas vezes, essa sensação de vazio não aparece para destruir sua vida. Ela aparece para impedir que você continue vivendo no automático. Porque o automático é perigoso. No automático, aceitamos migalhas emocionais achando que é amor. No automático, permanecemos em ambientes que diminuem nossa luz apenas porque temos medo de começar de novo. No automático, sacrificamos nossa paz tentando corresponder à imagem que os outros esperam de nós. E talvez uma das experiências mais difíceis seja perceber o quanto nos abandonamos tentando não ser abandonados pelos outros. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você silenciou sentimentos para evitar conflitos? Quantas vezes fingiu estar bem porque não queria preocupar ninguém? Quantas vezes aceitou menos do que merecia só para não sentir solidão? Essas pequenas renúncias emocionais parecem inofensivas no começo, mas acumuladas ao longo dos anos criam uma distância enorme entre quem você é e quem está mostrando ao mundo. Talvez seja por isso que certas fases da vida parecem tão confusas, porque não é apenas uma crise externa acontecendo. É um encontro inevitável entre você e partes suas que ficaram esquecidas durante tempo demais. E quando esse encontro começa, algo muda na maneira como você observa tudo ao redor. Você começa a perceber padrões emocionais repetidos, começa a entender por que certas relações sempre terminavam da mesma forma, começa a notar como viveu tentando conquistar validação de pessoas que talvez nem soubessem validar a si mesmas. E isso não significa culpar os outros por tudo, significa apenas enxergar com mais honestidade. Às vezes, a maturidade emocional nasce exatamente nesse ponto. Não quando você descobre respostas mágicas, mas quando para de fugir das perguntas certas. Porque algumas perguntas transformam a vida, não imediatamente, mas lentamente, silenciosamente, de dentro para fora. Talvez agora você esteja justamente nesse espaço intermediário, nem totalmente preso ao que era antes, nem completamente alinhado com aquilo que está se tornando. E esse espaço pode parecer desconfortável,
Pode parecer solidão, pode parecer confusão, mas muitas mudanças importantes começam assim. Primeiro vem o desconforto, depois vem a consciência, e só então começa a transformação verdadeira. O problema é que muita gente desiste no meio do processo, porque interpreta o desconforto como sinal de fracasso, quando às vezes ele pode ser apenas o sinal de que antigas versões suas já não conseguem sobreviver da mesma maneira. Talvez seja por isso que certas conexões começam a enfraquecer quando você muda internamente. Porque nem todas as pessoas caminham com a mesma versão sua para sempre. Algumas se conectavam com sua necessidade de agradar, outras se conectavam com sua carência, outras se beneficiavam do fato de você sempre se colocar em último lugar. E quando isso começa a mudar, certas relações naturalmente se tornam estranhas, não porque alguém virou vilão, mas porque crescimento interior altera dinâmicas que antes pareciam normais. E, honestamente, isso pode doer mais do que muitos imaginam, porque parte da transformação não é apenas descobrir quem você é, também é perceber onde você deixou de caber. E essa percepção costuma abrir portas para reflexões ainda mais profundas, especialmente quando você começa a entender que talvez o maior afastamento da sua vida não tenha sido de outra pessoa, talvez tenha sido de si mesmo. Talvez o mais difícil sobre se afastar de si mesmo seja que isso raramente acontece de uma vez. Não existe um único dia em que tudo muda completamente. Normalmente acontece aos poucos, em pequenas concessões emocionais que parecem necessárias naquele momento. Você ignora um sentimento aqui, silencia uma verdade ali, aceita algo que machuca porque acredita que é melhor manter a paz do que enfrentar a possibilidade de perder alguém. E, sem perceber, começa a construir uma vida onde sua presença física continua existindo, mas sua essência vai ficando para trás. O estranho é que, durante muito tempo, isso pode parecer maturidade. Você aprende a se adaptar, aprende a suportar, aprende a não demonstrar tanto. E o mundo até recompensa isso. As pessoas chamam você de forte, equilibrado, confiável. Mas existe uma diferença silenciosa entre ser forte e estar emocionalmente anestesiado. Muita gente confunde as duas coisas. Talvez porque sentir profundamente se tornou algo desconfortável numa sociedade que valoriza a velocidade mais do que consciência. Tudo precisa acontecer rápido, superar rápido, produzir rápido, seguir em frente rápido, como se desacelerar para entender a própria dor fosse sinal de fraqueza. Mas algumas dores não desaparecem porque são ignoradas. Elas apenas mudam de lugar dentro da gente. Às vezes viram ansiedade, às vezes viram irritação constante, às vezes viram aquele vazio difícil de explicar, mesmo quando aparentemente tudo está funcionando. E talvez seja aí que muitas pessoas começam a interpretar errado o que estão vivendo. Pensam que precisam de mais distração, mais reconhecimento, mais conquistas, quando no fundo talvez o que esteja faltando seja reconexão. Reconexão com aquilo que sentiram um dia antes de começarem a sobreviver emocionalmente. Porque existe uma versão sua que ainda lembra quem você era antes de se tornar tão cuidadoso com tudo, antes de aprender a esconder emoções para evitar julgamentos, antes de transformar autocontrole em prisão emocional. E talvez essa versão esteja tentando chamar sua atenção há muito tempo. Não de forma mística ou sobrenatural, mas através de sinais humanos, silenciosos e profundos. A exaustão inexplicável, a sensação de não pertencimento, a dificuldade de sentir entusiasmo genuíno, o incômodo crescente em ambientes que antes pareciam normais. Esses momentos podem funcionar como espelhos emocionais, não necessariamente como respostas definitivas, mas como convites para olhar mais fundo. Porque há uma pergunta que muita gente evita durante anos: quem eu me tornei para sobreviver? Essa pergunta muda tudo, porque obriga você a perceber quantas partes suas foram moldadas pelo medo, medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, e o problema do medo é que ele raramente se apresenta de forma óbvia.
Às vezes ele aparece disfarçado de perfeccionismo, às vezes de necessidade excessiva de agradar, às vezes da incapacidade de descansar sem culpa. Talvez você conheça essa sensação, a sensação de estar sempre tentando merecer o próprio valor, como se precisasse constantemente provar que é importante, útil, digno de amor. Só que viver assim cansa profundamente, porque transforma cada relação numa tentativa silenciosa de validação, transforma cada erro numa ameaça à autoestima, transforma descanso em culpa. E o coração humano não consegue florescer quando vive permanentemente tentando se defender. Por isso, talvez certas fases da vida pareçam tão estranhas emocionalmente, porque não é apenas uma mudança externa acontecendo, é uma antiga estrutura interna começando a desmoronar. E quando estruturas internas quebram, tudo parece confuso no começo. Você começa a questionar escolhas antigas, começa a perceber padrões familiares que repetiu sem notar, começa a entender que muitas decisões nasceram mais da necessidade de aceitação do que de autenticidade. E isso pode provocar uma mistura intensa de tristeza e libertação ao mesmo tempo. Tristeza pelo tempo perdido tentando ser quem esperavam, libertação por finalmente perceber isso. Existe um momento muito delicado nesse processo em que você para de romantizar certas dores, para de justificar comportamentos que feriam você, para de chamar desequilíbrio emocional de normal. E embora isso pareça positivo, também pode trazer uma sensação temporária de solidão, porque consciência muda relações. Quando você começa a se enxergar com mais honestidade, algumas conexões deixam de fazer sentido da mesma maneira. Conversas superficiais cansam mais rápido, ambientes carregados emocionalmente começam a pesar, pessoas acostumadas com sua ausência emocional talvez estranhem quando você comece a estabelecer limites, e limites revelam muita coisa. Revelam quem respeita você apenas quando é conveniente, revelam quem se aproximava apenas enquanto você se anulava, revelam até o quanto você mesmo se acostumou a ignorar necessidades emocionais básicas para evitar conflitos. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis do despertar interior. Perceber que certas versões suas sobreviveram, mas nunca se sentiram realmente vivas. E sabe o que é ainda mais difícil? Aceitar que ninguém pode fazer esse reencontro por você. Nenhuma mensagem motivacional, nenhuma validação externa, nenhuma relação. Existe um ponto da jornada em que você percebe que precisa parar de procurar fora aquilo que só pode ser reconstruído dentro. E isso não significa se isolar do mundo, significa apenas parar de depender completamente dele para se sentir inteiro. Talvez por isso algumas fases de silêncio sejam tão importantes, porque no silêncio, sem tantas distrações, certas verdades começam a emergir naturalmente. Verdades sobre seus limites, sobre suas feridas, sobre seus desejos reais, sobre o que você tolerou por medo e, principalmente, sobre o quanto vinha se abandonando aos poucos. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo desse encontro consigo mesmas, mantêm a agenda cheia, vivem cercadas de estímulos, relacionamentos rasos, excesso de ocupação, porque no fundo sabem que se pararem por muito tempo terão que encarar emoções que evitaram durante anos. Mas chega um momento em que a alma cobra presença. Não perfeição, presença. Ela pede que você pare de se tratar como alguém secundário na própria vida. Pede que observe seus sentimentos sem imediatamente tentar anestesiá-los. Pede que escute seu cansaço antes que ele se transforme em colapso. E talvez a mudança comece exatamente aí, não num grande acontecimento, não numa revelação dramática, mas no instante silencioso em que você finalmente admite para si mesmo: eu não posso continuar me abandonando desse jeito. Esse momento parece pequeno por fora, mas por dentro ele muda a direção inteira de uma vida. Porque a partir daí, algo começa a acontecer lentamente. Você passa a observar com mais atenção aquilo que antes aceitava automaticamente. Passa a sentir mais claramente o peso de ambientes desalinhados. Passa a perceber como certas dores antigas ainda influenciam escolhas atuais. E embora isso seja incômodo, também é o início de uma nova lucidez.
Uma lucidez que pode transformar a maneira como você entende o amor, o valor pessoal, a fé, os relacionamentos e até o próprio silêncio. Porque talvez o silêncio nunca tenha sido vazio. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento em que você finalmente estaria pronto para escutar o que evitou durante tanto tempo. Existe um tipo de mudança que não acontece diante dos olhos dos outros. Ninguém percebe imediatamente. Não há anúncios, não há grandes discursos, não há uma cena dramática marcando o começo de tudo. A transformação começa em lugares silenciosos da alma, onde palavras quase nunca chegam. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam por mudanças profundas, enquanto o mundo continua tratando-as exatamente da mesma forma. Por fora, você continua sendo você. Mas por dentro, alguma coisa já não aceita mais viver do mesmo jeito. Talvez isso tenha começado quando você percebeu o quanto vinha carregando emoções que nunca teve coragem de expressar. Ou quando notou que passava mais tempo tentando manter os outros confortáveis do que ouvindo o próprio coração. Talvez tenha começado naquele instante simples em que você sorriu para alguém enquanto sentia vontade de desaparecer por alguns dias só para respirar em paz. São pequenos momentos assim que começam a revelar verdades maiores, porque há um limite para o quanto alguém consegue ignorar a si mesmo antes de sentir as consequências emocionalmente. E muitas dessas consequências não aparecem de forma explosiva. Elas surgem lentamente, primeiro como desânimo, depois como desconexão, depois como uma sensação persistente de estar vivendo uma vida que não conversa mais com quem você está se tornando. E isso assusta. Assusta porque obriga você a admitir que talvez tenha passado tempo demais tentando sobreviver emocionalmente em vez de realmente viver. Há pessoas que se acostumam tanto a carregar peso emocional que nem percebem mais o quanto estão cansadas. Tornam-se especialistas em funcionar no limite. Aprendem a sorrir quando estão quebradas. Aprendem a dizer está tudo bem, enquanto sentem o coração afundando em silêncio. E o mais triste é que muitas vezes ninguém percebe, porque o mundo costuma elogiar pessoas que suportam tudo sem reclamar. Só que suportar tudo não significa estar em paz. Às vezes significa apenas que você aprendeu a esconder a dor com eficiência. Talvez você lembre de fases em que sentia que precisava ser forte o tempo inteiro, como se relaxar fosse perigoso, como se demonstrar vulnerabilidade pudesse fazer as pessoas irem embora. Então você criou versões mais silenciosas de si mesmo, mais controladas, mais agradáveis, mais resistentes. Mas resistência constante cobra um preço. O corpo começa a cansar, a mente começa a acelerar, as emoções começam a se acumular em lugares escuros dentro da gente. E chega um momento em que até pequenas situações parecem pesadas demais, porque não é apenas o presente que dói, é o acúmulo invisível de tudo aquilo que nunca foi realmente processado. Talvez seja por isso que certas pessoas choram por coisas aparentemente pequenas. Não é sobre aquele momento específico, é sobre anos de exaustão emocional finalmente encontrando uma saída. Existe uma tristeza muito silenciosa em perceber o quanto você tentou merecer amor, sendo tudo para todo mundo, enquanto esquecia de existir para si mesmo. Talvez você tenha vivido assim por muito tempo, tentando prever o humor dos outros, tentando evitar conflitos, tentando não decepcionar ninguém, tentando ser necessário para garantir que não seria abandonado. E sem perceber, transformou o amor numa espécie de esforço permanente. Só que amor construído apenas sobre esforço emocional acaba cansando a alma, porque o coração humano precisa de espaço para respirar sem medo. Precisa sentir que pode existir sem estar constantemente provando valor. E talvez uma das maiores viradas internas aconteça justamente quando você começa a perceber isso, quando entende que viver em estado permanente de alerta não é normal, que carregar tudo sozinho não é força infinita, que sacrificar continuamente a própria paz emocional não é maturidade emocional, é sobrevivência. E sobrevivência prolongada muda a maneira como alguém enxerga o mundo. Pessoas que passaram tempo demais tentando sobreviver emocionalmente costumam desconfiar da tranquilidade,
sentem culpa quando descansam, estranham quando são tratadas com gentileza genuína. Às vezes até sabotam momentos bons, porque o corpo se acostumou tanto ao caos que a calma parece desconhecida. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez tenha chamado isso apenas de meu jeito. Mas existem padrões emocionais que começam como proteção e depois se tornam prisão. E reconhecer isso não significa culpar a si mesmo. Significa apenas enxergar com mais compaixão a pessoa que você precisou se tornar para atravessar certas fases. Porque ninguém sai ileso de anos tentando se adaptar à dor. Algumas pessoas se fecham emocionalmente. Outras desenvolvem necessidade excessiva de controle. Outras se tornam incapazes de confiar plenamente. Outras vivem tentando salvar todo mundo enquanto ignoram o próprio sofrimento. Cada um encontra um jeito de sobreviver, mas sobreviver não é a mesma coisa que sentir paz. E talvez seja exatamente isso que sua alma esteja tentando mostrar agora. Talvez o cansaço que você sente não venha apenas das responsabilidades do dia a dia. Talvez venha da exaustão de sustentar versões suas que já não conseguem continuar existindo da mesma maneira. Versões que sorriam para não preocupar ninguém. Versões que aceitavam menos do que mereciam para evitar solidão. Versões que diziam sim, enquanto o coração implorava por descanso. Existe um momento muito profundo no processo de transformação interior em que você começa a perceber que nem toda perda representa destruição. Algumas perdas representam libertação, mesmo quando doem, porque há coisas que só parecem essenciais enquanto você ainda acredita que precisa delas para se sentir inteiro. Depois da consciência, certas dependências emocionais começam a perder força. Você percebe que passou anos tentando ser escolhido por pessoas que nunca escolheram verdadeiramente nem a si mesmas. Percebe que buscou reconhecimento em ambientes incapazes de oferecer paz. Percebe que confundiu intensidade emocional com conexão verdadeira. E essas percepções mudam silenciosamente a maneira como você vive. Não de um dia para o outro, mas gradualmente. Você começa a selecionar melhor aquilo que deixa entrar na sua mente. Começa a valorizar silêncios que antes pareciam solidão. Começa a entender que paz emocional talvez seja mais valiosa do que a aprovação. E embora esse processo traga clareza, também pode trazer luto, porque crescer interiormente às vezes significa olhar para antigas versões suas com uma mistura de compaixão e tristeza. Tristeza por perceber o quanto você suportou calado, o quanto se diminuiu para caber em lugares que nunca foram feitos para acolher quem você realmente era. Mas existe algo poderoso nesse reconhecimento, porque quando você finalmente enxerga o próprio abandono emocional, também começa a surgir a possibilidade de retorno. Retorno para si mesmo, retorno para a sua verdade, retorno para partes suas que ficaram esquecidas enquanto você tentava sobreviver. E talvez seja exatamente isso que torna certas pausas da vida tão importantes. Elas interrompem padrões automáticos, fazem você sentir o peso do que antes ignorava, criam espaço para perguntas que estavam abafadas pelo excesso de ruído. Perguntas como: o que realmente me traz paz? Quem eu me tornei depois de tudo que vivi? Quanto da minha vida foi guiado pelo medo? Essas perguntas podem parecer desconfortáveis no começo, mas às vezes são elas que começam a abrir o caminho para uma vida mais honesta, uma vida menos baseada em performance emocional, menos baseada em aprovação emocional, menos baseada em sobrevivência constante e mais baseada em presença, porque no fim, talvez a verdadeira mudança não seja se tornar alguém completamente novo. Talvez seja finalmente parar de fugir de quem você sempre foi. Em algum ponto dessa caminhada silenciosa, as peças começam a se conectar de um jeito diferente. Não porque todos os problemas desaparecem de repente, não porque a vida finalmente se torna perfeita, mas porque algo dentro de você muda a forma de interpretar aquilo que viveu. E essa mudança interior altera tudo. Você começa a perceber que muitas das dores que carregava não vieram apenas do que aconteceu. Vieram também da maneira como aprendeu a enxergar a si mesmo depois dessas experiências.
Algumas feridas fizeram você acreditar que precisava merecer amor através de esforço constante. Outras fizeram você acreditar que precisava esconder emoções para continuar sendo aceito. E, sem perceber, você começou a construir sua identidade ao redor da sobrevivência emocional. Talvez seja por isso que certas pessoas passam anos inteiros tentando ser indispensáveis, porque no fundo associaram utilidade com valor pessoal. Sentem que precisam resolver problemas, carregar pesos, salvar relações, manter tudo funcionando para merecer permanecer na vida dos outros. Mas existe uma pergunta dolorosa que surge quando a consciência começa a amadurecer. Quem sou eu quando paro de tentar conquistar meu lugar o tempo inteiro? Essa pergunta pode assustar, porque muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de existir simplesmente como são. Sempre precisaram se adaptar, impressionar, corresponder, sustentar expectativas. Então, quando finalmente começam a desacelerar e olhar para dentro, percebem que passaram tanto tempo desempenhando papéis que quase esqueceram como é viver sem máscaras emocionais. Só que talvez essa seja justamente a virada mais importante. O momento em que você entende que sua vida não pode continuar sendo construída apenas ao redor do medo de perder pessoas, oportunidades ou aprovação. Porque viver assim faz qualquer alma adoecer lentamente. E talvez você tenha começado a perceber isso nas pequenas coisas. Na exaustão depois de certas conversas, no peso emocional de alguns ambientes, na necessidade crescente de silêncio, na vontade de se afastar um pouco do excesso de ruído para finalmente conseguir escutar o que sente de verdade. Muitas vezes a transformação não começa quando encontramos respostas extraordinárias. Ela começa quando paramos de mentir para nós mesmos. Quando admitimos que estamos cansados. Quando reconhecemos que certas relações machucam mais do que acolhem. Quando percebemos que passamos tempo demais tentando manter vivos vínculos que dependiam exclusivamente do nosso esforço emocional. Essa lucidez dói, mas também liberta, porque há algo profundamente transformador em perceber que você não precisa continuar repetindo os mesmos padrões apenas porque eles foram familiares durante anos. Talvez durante muito tempo você tenha confundido intensidade com amor. Confundido apego com conexão, confundido sofrimento constante com profundidade emocional. Mas maturidade interior começa a mostrar diferenças importantes. Nem toda conexão intensa é saudável. Nem toda permanência significa reciprocidade. Nem toda dor representa destino. E entender isso muda a maneira como você olha para o passado. De repente, experiências que antes pareciam apenas fracassos começam a ganhar novos significados. Não como justificativa romântica para tudo que machucou você, mas como parte de um processo que revelou feridas antigas, limites ignorados e necessidades emocionais que precisavam ser vistas. Talvez algumas pessoas tenham passado pela sua vida apenas para mostrar o quanto você vinha se abandonando. Talvez certas decepções tenham exposto lugares internos que ainda precisavam de cura. Talvez algumas pausas tenham surgido justamente quando sua alma já não conseguia continuar naquele mesmo ritmo, sem se perder completamente. E não, isso não significa que tudo acontece por uma razão perfeita ou mística. A vida continua sendo complexa, imprevisível e às vezes dolorosa sem explicação clara. Mas existem momentos em que o sofrimento acaba abrindo espaço para um tipo de consciência que dificilmente nasceria no conforto permanente. Uma consciência mais honesta, mais profunda, mais humana. Talvez seja essa consciência que começa a surgir agora dentro de você. A percepção de que não dá mais para continuar negociando sua paz para manter certas conexões. A percepção de que descansar não é egoísmo. A percepção de que você também merece o cuidado que sempre ofereceu aos outros. E essa última percepção costuma ser uma das mais difíceis. Porque pessoas acostumadas a cuidar de todo mundo sentem culpa quando começam a cuidar de si mesmas. Como se colocar limites fosse abandono. Como se escolher a própria paz fosse egoísmo.
mas talvez pela primeira vez você esteja começando a entender uma verdade importante. Sacrificar continuamente sua saúde emocional não salva ninguém. Só destrói você aos poucos. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e desaparecer dentro dessa relação. Entre ajudar alguém e carregar a vida inteira dessa pessoa nas costas. Entre ser generoso e viver emocionalmente disponível para todos enquanto você mesmo se sente vazio. E talvez sua alma esteja cansada disso. Cansada de sobreviver em vez de viver. Cansada de carregar personagens emocionais que já não refletem quem você é. O curioso é que quando essa clareza começa a nascer, algumas coisas mudam naturalmente. Não por força, não por raiva, mas porque certas versões suas simplesmente deixam de tolerar o que antes parecia normal. Você começa a escolher mais o silêncio do que discussões vazias. Começa a valorizar relações leves, em vez de conexões baseadas apenas em intensidade emocional. Começa a entender que paz interior talvez seja uma forma de riqueza que muita gente subestima. E pouco a pouco, sem perceber, surge algo que estava adormecido há muito tempo. Presença. Presença na própria vida. Presença nos próprios sentimentos. Presença suficiente para perceber quando algo machuca antes de virar destruição emocional. Talvez seja isso que tantas pessoas procuram sem conseguir encontrar. Não uma vida perfeita, não a ausência total de dor, mas a sensação de finalmente voltar para si mesmas depois de anos vivendo desconectadas da própria verdade. Porque, no fundo, uma das maiores perdas que alguém pode viver não é perder outra pessoa. É perder a si mesmo tentando manter tudo e todos. E talvez agora você esteja começando a voltar, devagar, sem precisar anunciar para o mundo, sem precisar provar nada. Apenas começando a perceber que existe uma diferença enorme entre ser amado pelo que você oferece e ser amado pelo que você é. Essa percepção muda relações, muda escolhas, muda prioridades. E, principalmente, muda a maneira como você se enxerga no silêncio. Porque quando você finalmente para de construir sua identidade apenas ao redor da dor, da aprovação ou do medo, começa a surgir espaço para algo novo, algo mais verdadeiro, mais inteiro, mais alinhado com aquilo que sua alma talvez estivesse tentando mostrar há muito tempo. E talvez o mais bonito sobre isso seja perceber que a transformação real raramente acontece em grandes explosões. Ela acontece em pequenos retornos. No instante em que você começa a se ouvir de novo. No instante em que para de ignorar o próprio cansaço. No instante em que entende que sua paz também importa. E às vezes esse pequeno retorno para si mesmo acaba mudando a direção inteira da sua vida. Talvez depois de tudo que você viveu, exista uma parte sua cansada de ouvir promessas vazias, cansada de frases prontas, cansada de pessoas dizendo que tudo vai melhorar enquanto você ainda tenta entender o peso que carrega por dentro. E honestamente, talvez o que você precisava não era de mais barulho. Talvez precisava apenas de um momento de verdade. Um momento para respirar sem precisar fingir. Um momento para perceber que nem toda pausa significa fracasso. Um momento para entender que a vida nem sempre interrompe caminhos para castigar alguém. Às vezes, certas interrupções aparecem porque continuar no mesmo ritmo teria custado partes importantes de quem você é. Talvez seja por isso que algumas fases parecem tão silenciosas, porque existem transformações que não podem nascer no excesso de distração. Elas precisam de espaço, precisam daquele instante em que você finalmente percebe o quanto estava distante de si mesmo. E isso muda tudo. Muda a maneira como você olha para suas feridas, muda a maneira como você interpreta o passado, muda até a forma como entende suas perdas, porque chega um ponto em que você começa a enxergar que nem toda perda levou embora algo essencial. Algumas perdas removeram pesos que você carregava por medo de ficar sozinho. Outras encerraram ciclos que já estavam consumindo a sua paz muito antes de terminarem oficialmente. E embora aceitar isso possa doer, também existe libertação nessa consciência.
Libertação em perceber que você não precisa continuar repetindo padrões apenas porque eles foram familiares. Libertação em entender que sua sensibilidade não é fraqueza. Libertação em finalmente admitir que está cansado de sobreviver emocionalmente o tempo inteiro. Talvez a verdadeira mudança comece exatamente aí. Não quando você descobre respostas perfeitas, mas quando para de fugir das perguntas honestas, quando começa a observar sua vida com mais presença, quando percebe que certas dores estavam tentando mostrar limites que você ignorava há anos, quando entende que paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de não se abandonar no meio deles. E talvez essa seja uma das maiores viradas interiores que alguém pode viver. Porque pessoas que passam muito tempo tentando agradar o mundo acabam esquecendo de escutar a própria alma, tornam-se especialistas em atender expectativas externas enquanto silenciam necessidades internas. Só que uma hora o coração pede verdade, pede descanso, pede coerência entre aquilo que você sente e aquilo que vive. E quando esse pedido é ignorado por tempo demais, a vida começa a desacelerar você de algum jeito. Não necessariamente como punição, às vezes apenas como um limite humano, porque ninguém consegue continuar carregando excesso emocional para sempre sem sentir consequências. Talvez agora você esteja começando a enxergar isso com mais clareza. Talvez esteja percebendo o quanto tentou ser forte, até mesmo nos momentos em que precisava apenas ser acolhido. O quanto tentou resolver tudo sozinho, o quanto confundiu resistência com obrigação de suportar qualquer dor em silêncio. Mas existe uma diferença importante entre ser forte e viver emocionalmente endurecido. Força verdadeira não é ignorar sentimentos, não é fingir que nada machuca, não é carregar o mundo inteiro sozinho. Às vezes, força é justamente o contrário, é admitir que algo dentro de você precisa de cuidado. É aceitar que não dá mais para continuar vivendo desconectado de si mesmo. É ter coragem de olhar para antigas feridas sem transformar isso em vergonha, porque ninguém amadurece emocionalmente fugindo de si. O amadurecimento começa quando você para de se abandonar. E talvez seja isso que toda essa fase esteja tentando ensinar. Não através de fórmulas mágicas, não através de promessas irreais, mas através de uma consciência simples e profunda. Sua paz também importa. Sua verdade importa. Seu limite importa. Seu silêncio importa. Existe algo muito poderoso quando uma pessoa finalmente entende que não precisa continuar diminuindo a própria luz para ser aceita, que não precisa carregar relações inteiras sozinha para merecer amor, que não precisa se destruir emocionalmente para provar valor. Essa compreensão não transforma a vida instantaneamente, mas transforma a direção, e às vezes a direção importa mais do que a velocidade. Talvez você ainda tenha dias difíceis, talvez algumas dúvidas continuem existindo, talvez certas feridas ainda precisem de tempo para cicatrizar completamente. Mas quando a consciência desperta, algo muda silenciosamente. Você começa a caminhar de outro jeito, com mais honestidade, mais presença, mais cuidado consigo mesmo. E aos poucos, aquilo que antes parecia apenas vazio começa a se revelar como espaço. Espaço para reconstrução, espaço para novas escolhas, espaço para uma versão sua menos baseada em medo e mais baseada em verdade. Talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Nem sempre a vida pausa certas coisas para tirar algo de você. Às vezes ela desacelera porque sua alma já não conseguia continuar naquele ritmo sem desaparecer no processo. E se existe algo que vale a pena lembrar depois de tudo isso, é que você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender perfeitamente cada fase. Não precisa transformar imediatamente sua vida inteira. Às vezes o primeiro passo é apenas voltar a se escutar. Voltar a perceber o que seu coração tenta dizer há muito tempo. Voltar a tratar a si mesmo com a mesma compaixão que oferece aos outros. Porque talvez o reencontro mais importante da sua vida não seja com outra pessoa, talvez seja consigo mesmo. E se em algum nível essas palavras encontraram eco dentro de você, guarde uma coisa: mudanças profundas raramente fazem barulho no começo. Elas começam em pequenos instantes de consciência, em decisões silenciosas, em limites que finalmente são respeitados, em verdades que deixam de ser ignoradas.
Talvez hoje tenha sido apenas um desses momentos, um pequeno instante de clareza no meio de tanto ruído. E às vezes é exatamente assim que uma nova fase começa. Se esse vídeo falou com algo que você vinha sentindo em silêncio, compartilhe nos comentários qual parte mais tocou você. E se quiser continuar essa jornada de reflexão e reconstrução interior, talvez o próximo vídeo faça ainda mais sentido agora.